Aleluia. Irmãos, abram sua Bíblia em 2 Samuel 6. Gente, por enquanto, deixa aberto aí, a gente ainda não vai ler. Como eu falei, eu vou estar conversando um pouco com vocês hoje sobre a presença de Deus. É uma coisa muito doida porque no início, quando Deus criou o mundo, Ele tinha um relacionamento completamente próximo com o homem. Ele andava, ele caminhava no jardim com o homem. Após o pecado, esse relacionamento é quebrado. E o homem não pode mais acessar a presença de Deus por causa dos pecados. Então lá no Êxodo, a gente vai ver, no Êxodo em Levíticos, Deus dando ordens ao povo para que se construa um tabernáculo. Um lugar onde o povo iria se encontrar com Deus. Ali naquele lugar, apenas um homem, o sumo sacerdote, poderia entrar uma vez ao ano dentro do lugar santíssimo para estar na presença de Deus, para pedir perdão pelos pecados do povo ali naquele lugar. Apenas uma vez ao ano e apenas um homem poderia fazer isso. O que separava o lugar santo do lugar santíssimo era uma cortina. E era uma cortina muito grossa e muito forte, que ela não podia ser rasgada nem com a mão. Mas quando Jesus veio, Ele morreu naquela cruz. No momento de sua morte, aquela cortina, ela se rasga ao meio. Simbolizando que agora nós tínhamos livre acesso a presença de Deus. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote para entrar uma vez ao ano na presença de Deus. Eu e você podemos acessá-la livremente aonde quer que estejamos. Jesus, em sua morte, Ele nos reconectou. Ele perdoou os nossos pecados e agora a gente pode entrar na presença de Deus. Mas, infelizmente, muitas vezes nós não sabemos usufruir desse benefício. Quantas vezes a gente negligencia a presença de Deus? Quantas vezes você deixou de entrar em seu quarto para falar com Deus e ter o seu momento com Deus, porque você estava cansado, ou porque você queria fazer uma outra coisa, ou a sua agenda estava cheia? Quantas vezes a gente já veio para o culto e ficou do lado de fora conversando, ou o tempo inteiro com a mente em outras coisas, nos seus problemas do dia a dia? Ou talvez você ficou preso ali no celular? Quantas vezes nós negligenciamos essa presença? Quantas vezes a gente negligencia esse benefício que foi dado a mim e a você para poder estar na presença de Deus? Então a gente vai ver um pouquinho 2 Samuel 6, a gente vai ler primeiro até o verso de número 8. E lá diz o seguinte: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram de Baalá, em Judá,
para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab, na colina de Uzá e Aiô. Os filhos de Abinadab conduziam um carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chacoalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. A gente está vendo aqui a arca de Deus. Davi está trazendo a arca da aliança de volta para Jerusalém. A arca de Deus naquela época era a presença de Deus. Ela era o símbolo da presença de Deus. Por isso acontece o que aconteceu com Uzá. A arca da aliança era um objeto santo e havia algumas recomendações para se carregá-la. E uma delas era que deveria ser passado um arco entre as argolas abaixo da arca, e apenas os sacerdotes da tribo de Levi poderiam carregar a arca. Qualquer um outro que tentasse carregar a arca ou tocasse nela, seria morto. E Davi ali naquele momento, ele não carrega a arca da maneira correta. Ele coloca a arca numa carroça, com bois o levando. E essa negligência de Davi acaba custando a vida de um homem. E eu queria trazer isso um pouco para a nossa época hoje. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, antes daquele período do ano que ele deveria entrar dentro do lugar santíssimo, para entrar na presença de Deus, naquele dia ele tinha um ritual, um pré-requisito para entrar na presença de Deus. Ele precisava se limpar, ele precisava trocar suas roupas, ele precisava sacrificar um animal por sua família, pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Havia um ritual ali para isso. E hoje, na nova aliança, isso não é diferente. Lá em Tiago 4,8 vai falar assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Não é porque estamos na nova aliança que podemos entrar com uma vida completamente suja, errada, perante a presença de Deus. Existe um pré-requisito hoje ainda. E essa carroça, ela simboliza a nossa carnalidade. Muitas vezes a gente quer carregar a presença de Deus da nossa forma. A gente não quer mudar de vida, a gente não quer mudar os nossos hábitos, a gente não quer mudar a forma que a gente fala, que a gente se porta, a gente não quer deixar os pecados que temos cometido. E aí a gente quer carregar a presença de Deus de qualquer forma. E infelizmente, existe um ramo hoje de pregadores que vai dizer que a graça está aí, que você pode pecar o tanto que você quiser, que não tem problema. Mas isso não é verdade. Jesus nos chama a uma vida de santidade. Ele quer nos levar a um novo nível. Ele não morreu para você viver da mesma forma. Ele morreu porque Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te levar a um patamar de vida muito superior. Do que adiantaria você aceitar Jesus e viver como você vivia antes? Não tem um porquê. Jesus, Ele morreu e Ele se entregou por você, porque Ele quer te dar uma vida nova, uma vida transformada, um ser novo, uma alma nova.
um espírito novo. E a gente, muitas vezes, a gente quer carregar as coisas assim, da nossa forma. Do jeito que eu tô, tá bom, não tem problema. Tem problema. A presença de Deus é coisa séria. E ela necessita da nossa santidade. A santidade é um processo. Não é no momento em que você entrega a sua vida para Jesus que pronto, pá, do nada sua vida mudou. Você talvez fuma ou é um alcoólatra e você aceita Jesus. Não é assim de um dia para o outro, parei. Não é assim que funciona. É um processo. E isso é um processo que não é homens, não é o pastor que vai dizer para você como você deve fazer. Não é a gente que, não são pessoas que vão falar para você que você tem que parar. Isso é o Espírito Santo trabalhando dentro de você. E Ele vai te transformando de dentro para fora. E Ele vai te limpando. E Ele vai purificando a sua mente. E isso é um processo diário. Porque nós estamos presos numa natureza terrena, numa natureza pecaminosa. Então, se a gente não se cercar de hábitos que vão nos purificar e nos lavar, você vai, uma hora, se mantendo sujo de novo. É um processo. E a gente precisa cuidar da nossa vida. Não caia nesse papo, irmão, de que Jesus te ama, está tudo bem o seu pecado. Não está. Não está. Jesus, Ele quer te transformar, Ele quer te mudar, para que você entre na presença dEle puro, limpo. A Bíblia ainda vai falar, né, que no dia do Senhor Ele quer encontrar a sua noiva limpa, sem mácula. Ele não quer encontrar a sua noiva suja. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa cuidar da nossa vida com Deus. Essas coisas é uma intimidade com o Senhor que a gente vai criando. A gente vai entrando no nosso quarto todos os dias, conversando com o Senhor. A gente tem contato com a palavra diariamente. Eu sei que tem muita gente, e eu também não tinha esse hábito, gente, que é o hábito de leitura. Eu sei que muita gente é complicado para pegar e ler. Eu sei, porque eu estou num caminho, né? Eu também era muito ruim para pegar e ler, e eu estou criando esse hábito. Graças a Deus, esse ano eu já li 4 livros, coisa que eu não lia nenhum em um ano, né? E eu estou criando gosto para isso. É gostoso você pegar e começar a ler. Mas é importante, a palavra de Deus não é algo que, eu quero ler. Não, não é algo de querer, é necessidade. Quando a gente entende que a nossa vida de Deus ela precisa ser cuidada, a palavra de Deus não é uma questão de querer. Entrar no seu quarto, num secreto com Deus, não é uma questão de querer, é uma questão de necessidade. É entender, eu preciso disso para me manter limpo. Eu preciso disso para me manter puro. Então precisamos tomar cuidado. Vamos continuar lendo o texto. A gente vai ler agora do versículo 9 ao versículo 11. Ele diz assim: naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua família. Após aquele homem morrer, porque tocou na arca, Davi, ele se conscientizou: eu estou levando a arca da maneira errada. E ele deixa a arca do Senhor
ali dentro da casa de Obed-edom. E por 3 meses, em que a presença de Deus esteve dentro daquela casa, aquela casa foi abençoada. A presença de Deus sempre traz bênção sobre nossas vidas. Mas precisamos saber usufruir dela. Precisamos saber usufruir. Sabe, muitas vezes, é uma coisa, a gente precisa começar a trazer essas questões de pequenas coisas dentro da nossa casa, que chamam a presença de Deus e a gente pode achar até bobo, mas é algo que faz bem para nós. Por exemplo, uma oração antes das refeições, você consagrar algo que você recebeu, que você comprou, que você ganhou, que você conquistou. Essas coisas, elas mantêm ali, trazem a presença de Deus para a sua casa. Trazer a presença de Deus para o nosso íntimo. Trazer a presença de Deus para um ambiente que ninguém conhece. Quando a gente traz a presença de Deus para um ambiente onde é desconhecido por todos à nossa volta, a nossa vida começa a ser abençoada. A gente, quando fala sobre integridade, né, a gente fala assim: integridade é aquilo que você é onde ninguém te vê. É nesse ambiente que a presença de Deus tem que estar. É ali que você é transformado. É ali que você é moldado. E Jesus vai trabalhando dentro de você. Um culto no lar com seus filhos. Cara, isso é muito bom. Casais orarem juntos dentro de casa. Isso é importante. Isso é você manter viva e perceptível a presença de Deus dentro do seu lar. Obed-edom, por 3 meses, aquela família foi abençoada. Você tem a presença de Deus por toda a sua vida hoje. Você pode ser abençoado por toda a sua vida. E Jesus, Ele quer te abençoar. Jesus, Ele sempre traz provisão para a sua casa. Sempre, sempre. Em Mateus 6, no versículo 33, ele diz assim, ó: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Jesus está falando: sirva, me ame, me adore, e o que você precisar, eu vou prover. Jesus, Ele nunca deixa um filho teu sem o necessário. Uma vez, algumas vezes estava conversando com algumas pessoas e eu sempre digo, talvez para uma determinada pessoa, Jesus não vai trazer o luxo. Ele não vai dar aquilo de, nossa, olha como aquela pessoa prospera, mas Ele vai dar o necessário que é para viver. Nesse mesmo texto em Mateus, ele vai dizer: por que vocês se preocupam com a comida que vai estar na mesa de vocês? Os pássaros do céu, eles não trabalham, mas eles têm a comida diária. Por que vocês estão preocupados com o que se vestem? Os lírios no campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E por que eu, que sou o pai de vocês, não proveria essas coisas para vocês? Essa é a presença de Deus. E a gente precisa compreender ela em nossas vidas, trazer ela para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso íntimo. Quantos de nós temos deixado de lado hábitos
familiares, que nos ajudam a aproximar do Senhor. Quantos de nós temos feito isso? Mas o Senhor, Ele quer habitar em sua casa. Ele quer morar em sua casa. Ele quer abençoar a sua vida. Não negligencie a presença de Deus. Vamos continuar lendo o texto. Versículo 12 ao versículo 15. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca, Davi já aprendeu e dessa vez fez correto. Carregou a arca da maneira correta. Eles davam 6 passos e eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombeta. Davi é conhecido, como um dos maiores adoradores, Eu acho que toda galera que sempre mexe com louvor acaba estudando muito sobre Davi, porque o cara é um exemplo disso. E Davi era um homem que amava o Senhor, ele amava a presença de Deus. E ele era um homem que ele não fugia da presença de Deus, porque você vai ver que às vezes que ele caía, que ele errava, ele fazia muito diferente do que muitos de nós faz hoje, que é fugir de Deus. Davi não, ele corria para a presença de Deus, ele se humilhava, ele jejuava. E aqui, Davi está completamente alegre, porque a presença de Deus está voltando para Jerusalém. E Davi, ele se alegra, porque ele reconhece o quão valiosa é a presença de Deus. A presença de Deus é valiosa demais. E Davi se alegra com isso. E quando a gente entende quão valiosa é a presença de Deus, entrar num ambiente de intimidade com o Senhor se torna um prazer, não é um peso. Você não vai chegar depois de um dia de trabalho e falar assim: estou cansado, não vou entrar no meu quarto para falar com Deus, não. Você não vai fazer isso, porque você entende o quão valioso é a presença de Deus, e você deseja entrar nesse ambiente. Existe uma alegria no seu coração, assim como Davi aqui. Davi pulava e cantava e gritava, enquanto trazia a arca do Senhor. A gente precisa entender quão valiosa isso é. Mas às vezes a gente acha um peso a presença de Deus, porque talvez a gente não entendeu ainda a importância dela para a nossa vida. Sabe quando a gente está com diversas coisas para fazer, mas a gente acaba o dia e fala assim: não tive tempo. Eu já escutei uma frase, acho que muita gente já escutou, que você só não arruma tempo para aquilo que não é importante. E isso muitas vezes me pesa. Eu não vou falar para você que tem vez que eu não faço isso. Gente, tem vez que eu faço. Mas a presença de Deus tem que ser valiosa para a gente. A gente precisa querer entrar na presença de Deus. A gente tem que querer e amar estar na presença de Deus. Tem uma ilustração que eu vi de um pastor. Eu contei isso na nossa vigília aqui.
um casal chegou num pastor e falou assim: pastor, a mulher já chegou brava. Quer dizer, o homem chegou bravo. Pastor, eu não entendo essa mulher. Ela está no meu pé, pastor. Ela pediu para eu, sempre pediu para que eu fosse no mercado com ela. Mas ela nunca, eu nunca fui. E dessa vez que eu fui, ela continua reclamando. E eu não estou mais aguentando essa mulher reclamando. E o pastor perguntou para a mulher: tudo bem, já ouvi o lado dele, eu quero ouvir o seu lado agora. E aquela mulher falou assim: mas pastor, eu nunca pedi para ele ir comigo para o mercado. Pastor, como assim? E o marido já ficou mais doido ainda. Como assim? Eu escutei você a vida inteira me falando isso. E aquela mulher respondeu para o pastor: pastor, eu nunca pedi para ele ir comigo ao mercado. Eu sempre pedi para ele querer ir ao mercado comigo. E ela falou: pastor, você tinha que ver a cara dele lá no mercado. Ele estava ali, mas ele não queria. E muitas vezes a gente faz isso, cara. A gente vem para os cultos de domingo porque virou uma cultura. Porque, domingo é dia de ir para a igreja. E a gente entra aqui, mas o nosso coração não está aqui. Mas o Senhor, Ele quer nos mostrar o quão valiosa é a presença dEle, para que a gente queira estar aqui. E aí, um culto de quarta, sair do trabalho e vir para um culto de quarta para a igreja, não vai ser um peso, vai ser um prazer. Eu vou para a casa do Senhor cultuá-lo, eu vou adorá-lo. E o Senhor quer nos levar a esse nível de intimidade. E uma outra coisa que a gente vê aqui no texto é que Davi sacrificava. Lembra que eu falei lá no início de que existem pré-requisitos para se entrar na presença de Deus? E um dos pré-requisitos para o sumo sacerdote no Antigo Testamento era o sacrifício. E hoje não é diferente. A gente precisa sacrificar. E sacrificar não é algo gostoso, é doloroso. É doloroso. Mas quando a gente ama a presença de Deus, e quando a gente quer estar na presença de Deus, quando a gente entende o quão valiosa é, sacrificar se torna um prazer. Eu sempre falo que um relacionamento de um homem e uma mulher, ele é feito de sacrifícios. Eu me caso em abril e eu já estou entendendo que vão exigir sacrifícios e já exigem, né? Tem hora que eu faço algo para a Gabi que eu não queria fazer, mas eu faço, porque eu a amo. Eu sacrifico a minha vontade para fazer a vontade dela. Pode ser doloroso para mim? Pode, mas é muito mais prazeroso do que doloroso. E quando a gente ama a presença de Deus, sacrificar não é algo ruim, é prazeroso. A gente deixar de chegar em casa para deitar no sofá e assistir uma Netflix, por exemplo, não vai ser doloroso, vai ser um prazer. Entregar algo ao Senhor que tanto gostamos, não vai ser doloroso, vai ser um prazer. E tem até um sacrifício que é algo, né, que muitos dizem que não é para os dias de hoje, mas é sim, que é o jejum. O jejum é uma forma de sacrifício. E o jejum, ele está muito ligado à forma com que a presença de Deus vai ser percebida por nós. Existe um homem, Kenneth Hank, ele fala assim: o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter mais suscetível ao Espírito Santo. E muitas vezes a gente faz um jejum errado, né, irmão? A gente quer fazer uma barganha com Deus. A gente
fala assim, Deus, eu deixo de comer e o Senhor me dá um carro. Deus, eu largo o meu almoço e o Senhor me dá alguma coisa. O jejum não é uma barganha com o Senhor. O jejum é uma forma de nos aproximarmos de Deus. É uma forma de matar a nossa carne, deixar a nossa carne sofrer, para que o nosso espírito se fortaleça e esteja mais sensível ao Espírito Santo. Isso é o verdadeiro jejum. E o jejum, ele é sempre ligado à carne, ele não é algo tipo, vou deixar de assistir tal coisa, ou vou deixar de jogar meu videogame, vou deixar de acessar o Instagram ou o Facebook. Isso não é jejum, irmão, isso pode ser um propósito, mas não é um jejum. A sua carne vai continuar sendo alimentada, mesmo vendo essas coisas. Você está comendo, você está se alimentando. O jejum, ela aflige o nosso corpo, algo de necessário, sabe? Quando a sua carne, você fala assim, eu não vou comer, a minha carne está com fome, mas eu não vou dar comida para ela, eu vou entrar no meu quarto, eu vou orar e vou fortalecer o meu espírito. Isso é o verdadeiro jejum. E isso é uma forma de sacrifício, para a gente se manter ativo e de ouvidos atentos ao Espírito Santo e à presença do Senhor. E a gente precisa, é necessário sacrifícios na nossa vida. Nossa natureza é caída. Sempre vai ter uma guerra dentro do nosso ser, entre a nossa carne e o nosso espírito. A carne quer fazer o que o espírito não deseja. E o espírito, ele quer fazer o que Deus deseja. E essa guerra sempre vai ter. Mas a gente precisa começar a sacrificar a nossa carne para que o nosso espírito se fortaleça. E a gente entre na presença do Senhor, puro, limpo. E a gente vai ver que Davi aqui também, ele se humilha na presença de Deus. Davi vai falar que ele colocou roupas de linho fino. Um colete sacerdotal de linho. Ele tira as suas vestes de rei e coloca uma veste que o povo usava. Davi ali naquele momento, ele estava entendendo o que era autoridade naquele lugar. Ele compreendia que a autoridade ali era a presença de Deus. E a gente muitas vezes está permitindo que outros deuses se levantam em nossos corações. E não deixamos que a presença de Deus tome a autoridade que ela tem sobre nossas vidas. Hoje, nós não temos, a gente pode falar aí, né? A gente não tem mais deuses feitos de pedra e tudo mais. Mas a gente acaba criando deuses dentro do nosso coração. Endeusando pessoas, endeusando coisas. Quando a gente passa a endeusar os nossos filhos, quando a gente passa a endeusar e adorar o nosso cônjuge, e a presença de Deus vai deixando de lado. Tem um texto que eu gosto muito sobre a Arca da Aliança, que está lá em 1 Samuel, você não precisa abrir, 1 Samuel 5, que ele diz assim, depois que os filisteus tomaram a Arca de Deus, eles a levaram a Ebenezer para Asdod, e colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar.
Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Suas cabeças e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira, e só o seu corpo ficou no lugar. Olha a autoridade da presença de Deus. Um Deus de pedra cai perante ela. Aqueles homens tentaram levantar de novo, mas outra vez, aquele Deus de pedra estava caído ao chão. Porque a presença de Deus é a autoridade aonde ela está. E a gente precisa colocar a presença de Deus num patamar de autoridade em nossa vida. Quando a gente permite que a presença de Deus se torne uma autoridade, os nossos problemas, eles vão parecer pequenos. As nossas dúvidas vão parecer fáceis. As nossas dores vão ser curadas. Essa é a presença de Deus. Davi se alegrou. Ele estava com o coração alegre, porque a presença de Deus estava voltando para casa. E o meu desejo é que você nessa noite saia daqui pensando sobre como você tem levado e carregado a presença de Deus. Que amanhã no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, não sei, escola de faculdade está de férias, né? Mas dentro da sua casa, você comece a pensar como eu tenho carregado a presença do Senhor. A minha vida tem cumprido os pré-requisitos para estar carregando a presença do Senhor. Eu tenho sacrificado. E que você passe a amar a presença do Senhor. Passe a desejá-lo, a querê-lo e a amá-lo. Deus, Ele deseja ser adorado por você. Ele quer ter o teu amor correspondido. Ele quer o teu coração. Ele quer a tua vida, Ele quer a tua casa. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu desejo. Comece a valorizar a presença do Senhor na sua vida. Nada, em nada Ele vai te faltar. Tudo que você precisa, você vai ter. Tanto físico, quanto na alma. Ele vai suprir para você. Aprenda a amar a presença de Deus. Que aprendamos a desejá-lo. Amém? Queria convidar você a ficar de pé.